minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não, nessa manhã muito quente. Aqui em Natal, agora 32,3 graus. Não tem... Apareceu agora, eu ia dizer, não tem uma nuvem no céu, apareceu uma aqui. Tava super azul, muito calor para dar e vender. Chegando agora então com esse tema aí, rede antissocial. Fiquei bastante encucada, curiosa, interessada com uma reportagem que saiu nesta semana do The New York Times e terminei nem consultando o The New York Times. Achei uma mais antiga no Brooklyn Daily Eagle, que já é mais antiga ainda, que já tinha saído deixa eu ver aqui, anotei, no New York City News Service, né? A reportagem a original é de 13 de dezembro de 2022 e saiu no Brooklyn Daily Eagle, que é um jornal de Nova York, no dia 21 de dezembro de 2022. Nessa semana, como eu disse, saiu no The New York Times. E o título da reportagem já vai dizer o porquê dessa rede antissocial, né? É a Live Anti-Social Network. Some teens are ditching Instagram, Snapchat and TikTok. Algo como seria uma rede antissocial viva, né? Alguns adolescentes estão abandonando o Instagram, Snapchat e TikTok. Snapchat nunca pegou com muita força aqui no Brasil, não. Mas eles estão abandonando aí, segundo então essa reportagem. Inclusive há um grupo intitulado The Luddites, que a gente traduzindo para o português, da Luditas, que eram aquelas pessoas que se opunham à industrialização, às novas tecnologias, aquele movimento inglês lá da época da industrialização, no fim do século XIX, que eles quebravam máquinas e tudo. Esse povo agora não chega a isso não, mas eles se opõem realmente às novas tecnologias, e é muito interessante porque é um movimento que parte justamente da geração Z, né? Essa geração que eu costumo dizer que essa geração está perdida, né? Que são os nascidos depois de 1997. Esses são adolescentes, né? É parte da geração Z, já é adolescente. Eles não conheceram a vida sem smartphone, sem redes sociais. Não é como o pessoal millennial, geração X, que sabe o que é a vida sem isso. Eles não, eles já nasceram num mundo entupido de smartphone e de redes sociais. São pessoas que normalmente estão conectadas por até 8 horas por dia. Eu me pergunto até se é só isso mesmo, porque na verdade é todo mundo com um smartphone direto colado, e acho que não são só os adolescentes não, né? Você termina muito mais horas por dia usando redes sociais e estando conectado, né? Não só em redes sociais. E essa geração aí, então, é o maior impulso que existe ao TikTok. Não me atrai por essa rede, não adianta, mas também não pertence à minha geração. É o maior impulso dessa rede, que hoje tem mais de 1 bilhão de usuários globais. Essa rede que está envolvida em uma ruma de coisa, né? De espionagem, que eles já até assumiram que andaram espionando as contas, né, de jornalistas e tudo. Até a questão de vício é a rede mais viciante, né? E há estudos até falando a respeito disso em relação justamente à mente desses adolescentes. E agora a gente vê um movimento então chamado os Luditas, né? The Luddites, essa espécie de grupo aí, clube que existe lá em Nova York, e que parte deles, por exemplo, a líder desse grupo, né, a que fundou o grupo, chama Logan Lane. Aos 11 anos ela ganhou o primeiro smartphone dela e começou a usar Instagram, Snapchat e TikTok. Isso é uma coisa impensável para minha geração, por exemplo. Meu primeiro celular, acho que eu vim comprar aos 18, 19 anos. Fui eu que comprei, não ganhei, né? E rede social, acho que já veio aí. Começou pelos computadores, né? Mas para vir para o celular, acho que lá pelo meu 6º ou 7º equipamento é que eu consegui ter um equipamento tipo smartphone mesmo, que você acessa as redes por ele, né? Então, aos 11,
Logan Lane recebeu esse primeiro smartphone e já começou suas contas. Eu acho até errado que se exista a conta de quem é, no caso dela, 11 anos, não é nem adolescente, é criança ainda, né? Aos 14 anos, para ela, né, chegou a pandemia. Lógico que chegou a pandemia para todo mundo, mas ela aos 14. E aí, imagine a vida desses adolescentes. E é isso que eu digo que é tão difícil para a gente compreender. Porque já foi difícil para a gente, imagine para essa geração. De repente, a escola passou a ser virtual, né? Totalmente envolvida nesse mundo digital. E o uso, então, que essa geração fazia de redes sociais, ele passou a ser estratosférico, né? Aumentou de uma forma assustadora. Qual foi a consequência, então, para ela, para Logan Lane? Ela se sentiu super sobrecarregada, com tantas horas online a cada dia que passava, né? Isso eu acho interessante de ver, porque eu imagino que foi uma coisa que aconteceu com todo mundo, os adultos, pelo menos, né? Eu me sentia assim, realmente. Chega um momento que a gente quer fugir desse mundo, né? Desse mundo que eu digo, desse mundo virtual, né? Porque é o tempo todo, parece que seu cérebro não descansa. O tempo todo você está sendo notificado, chamado para ver alguma coisa, porque está acontecendo alguma coisa. Não há realmente um descanso. Então, imagine você trabalhar, no caso dela, estudar e mais, no caso dela, com apenas 14 anos, né? O mundo já se apresentou assim. Então, ela se sentiu super sobrecarregada, né, com tantas horas online. E aqui eu vou até abrir aspas para ela. Ela disse assim: eu estava farta da supersaturação da minha vida e os aspectos sociais dela estar conectada à minha presença online. E vi isso primordialmente em relação às redes sociais, né? Fecha aspas. Quer dizer, é realmente quando você sente mais, porque são as redes sociais que ficam notificando o tempo inteiro, né? Até de coisas sem futuro que você nem pediu para notificar, elas notificam. Qual foi o resultado, então? Olhe bem, Logan Lane deletou suas contas e se despediu do smartphone. Ela não tem mais conta no Instagram, não tem mais conta no Snapchat, não tem mais conta no TikTok e também não quer mais smartphone. Passou para outro tipo de telefone. Normalmente eles usam os telefones flips, né? Aqueles que você fecha a tela justamente para não ver a tela, né? Eu acho uma maravilha, inclusive. Já tive 2, né? Pena que com os smartphones a gente não tem tanta opção assim. E agora, aos 17 anos, então, Logan Lane passou, que é aluna do ensino médio e é fundadora do Luddite Club, como eu disse, The Luddites, né? Os Luditas. Ela fundou esse clube e agora esse grupo de adolescentes que sente que a tecnologia está consumindo muito das suas vidas, passou a se reunir com uma certa frequência. Hoje são 16, hoje que eu digo na época da reportagem, que foi em dezembro do ano passado. Esse grupo de adolescentes passou a se reunir, são 16 membros. E alguns trocaram os smartphones, como o caso de Logan Lane, trocaram os smartphones por flip phones, né? Fones que dobram, né? Que você tem uma tampa assim para a tela, para ir diminuindo então o uso de tela, né? O tempo de tela. E eles também usam as reuniões que fazem como forma de ficar fora das redes por algumas horas, porque tem alguns que realmente não conseguiram fazer isso que Logan fez, que foi de fato deletar suas contas e se despedir do smartphone. Então, quem não conseguiu fazer isso completamente, usa pelo menos as redes sociais, aliás, usa os encontros do clube, do grupo lá, como uma forma de sair das redes sociais por algumas horas. Como eu disse, esses adolescentes são da geração Z, né? Já atropelei isso aqui. A primeira vez, por exemplo, o processo de Logan Lane, que eu acho que vale a pena compartilhar. Primeira vez que ela se desconectou mesmo, ela disse que não sabia o que fazer. Imagina aí. E aí eu abro aspas para ela. Eu podia sentir a minha química cerebral mudando. Fiquei muito entediada. Não é comum as pessoas se entediarem e ficarem sós, com elas mesmas. Porque os smartphones nos mantêm conectados a outras pessoas. Fecho aspas para ela, né?
o tempo todo você está conectado de alguma forma, então realmente acabou aquele hábito de você ficar sozinho sem fazer absolutamente nada. Só que aí, Logan, mesmo com essa sensação de estar muito entediada, ela persistiu e descobriu, na sua pouca idade, né, ela descobriu que o seu tempo poderia ser utilizado criativamente. E agora, olha como mudou a vida dela. Agora ela dorme cedo e acorda cedo. Sempre leva um livro consigo, né, para andar de metrô. É um transporte muito comum nessas cidades grandes, né? Mora em Nova York. E está muito mais engajada na vida escolar. Também faz diários, corre, faz roupas. Imagina, ela faz roupas, ela costura as roupas dela. Aí, nesse grupo, tem uma outra adolescente, também 17 anos, tudo da mesma turminha, né? Brooke Watling, que diz que se interessou em deixar as redes sociais quando leu o livro White Noise, que aqui é chamado Ruído Branco, de Don DeLillo. Esse livro é de 1985. E nesse livro ele retrata a vida caótica por uso da tecnologia moderna. Esse livro virou filme em 2022 e está na Netflix. Pelo menos estava, porque a Netflix agora vive uma onda de bota, tira, estava por lá, né? E para ela, né, para Brooke, então, ela diz que o livro traz uma crítica a como a tecnologia separa os usuários da realidade. Uma crítica fundada, imagino. Então, ela largou o Instagram e o smartphone no início de 2022, quer dizer, há um ano que ela largou tudo. Essas reuniões que eles fazem começam normalmente numa biblioteca e depois seguem para um parque lá de onde eles moram. E nesse momento do parque, cada um faz o que quer. Tem gente que arma uma rede para ler um livro. Ontem mesmo eu estava conversando com isso com umas amigas, dizendo, é engraçado que nos Estados Unidos o povo leva lençol para parque, deita, lê, leva comida, faz piquenique, isso em praia também. Se você fizer aqui, eu não sei porquê, Natal tem umas histórias que todo mundo é farofeiro. De logo que é farofeiro. Eu, por exemplo, tenho a menor vergonha de ser farofeira, não, acho o máximo. Sim, então eles armam a rede para ler um livro, tocar violão, né? Um leva violão, outro estende lá um lençol e começa a fazer pintura de aquarela. Outra pega, por exemplo, no caso de Logan Lane, ela pega e faz... a mochila está descosturada, ela leva lá a linha, a agulha, aproveita esse momento para costurar a mochila ou outra peça de roupa dela. Então, hoje, atualmente, né, a única preocupação desse grupo, né, dos membros, é como manter o clube quando a maioria for para a universidade neste ano, que eles já estão na idade, né, estão terminando o ano letivo nos Estados Unidos, vai de setembro a março, então eles já estão aí na beirada de deixar a escola que eles frequentam atualmente, e como se sabe, para a banda de lá, ninguém faz universidade na própria cidade, né? Eles vão cruzar o país, então vão se separar. Como manter, então, essa onda do Luddite Club, né? Como manter essa onda que é de uma rede de amizades que é toda antissocial. Então, eles estão quebrando a cabeça para isso. Mas eu resolvi trazer aqui para esse podcast para mostrar que não somos só nós adultos de outras gerações que andamos meio, assim, estupefatos, né? Como a nossa vida ficou envolvida com as redes sociais o tempo todo, que a gente não sabe mais separar uma coisa da outra. Até quem nasceu nessa realidade está se sentindo sobrecarregado, sentindo necessidade de pegar um fôlego e deixar isso. Então, eu imagino que esse é um movimento que possa dar em algo diferente daqui para frente, eu imagino, né? Porque realmente há um movimento aí para se cobrar dessas empresas de redes sociais o que elas têm utilizado sem pagar, que são os nossos dados, né? E reportagens e outras coisas mais. É incrível. E até há quem diga que esse termo usuário é o mais revelador possível, né? Porque quem usa droga é o usuário, né? Então a gente não é cliente das redes, a gente é usuário, porque nós somos dependentes, viciados. Triste, mas é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Espero voltar daqui a uma semana com novos podcasts. Vai estar mesmo no meio das prévias de carnaval, então comecem a aproveitar as prévias. Boa semana e até lá.